Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, você ouvinte da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Hoje, dia de São Cirilo de Jerusalém, estamos na véspera do grande patriarca da igreja, São José. Por isso, vamos meditar a Bíblia perdida no rosto, na imagem do grande patriarca da igreja. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos e irmãs, Santo Padre, Papa Francisco, nosso amado Pontífice, celebrou no ano passado o ano de São José, em comemoração dos 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja, proclamado pelo bem-aventurado Pio IX. Em uma de suas reflexões, ele meditou sobre a paternidade de São José. São José, a quem Deus confiou seu filho Jesus. São Mateus e São Lucas nos apresentam São José como o pai adotivo de Jesus e não como o pai biológico. Lógico, a fim de compreender a paternidade adotiva, ou chamada putativa, ou legal de São José, é necessário ter em mente que nos tempos antigos no Oriente, a instituição da adoção era muito comum mais do que é hoje. Pensemos no caso comum em Israel da lei do levirato, formulado no livro do Deuteronômio, que diz: se os irmãos residirem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não poderá casar-se com um estranho, mas o seu cunhado é que se juntará a ela e a tomará como esposa, observando o costume do levirato. E o primeiro filho que ela tiver usará o nome do irmão falecido, a fim de que esse nome não se extinga em Israel. Deuteronômio 25, versículo 5 e seguinte. Ou seja, o pai desta criança é o cunhado, mas o pai legal continua a ser o falecido, que dá ao recém-nascido todos os direitos hereditários. O objetivo desta lei era duplo: assegurar a descendência do irmão morto, falecido, e a preservação do matrimônio. Como pai oficial de Jesus, José exerce o direito de impor o nome ao filho, reconhecendo-o juridicamente. Ele é o pai jurídico, mas não foi José quem gerou a Jesus. Antigamente, o nome era compêndio da identidade de uma pessoa. Mudar o nome significava mudar a si mesmo, como no caso de Abrão, cujo nome Deus mudou para Abraão, que significa pai de muitos, pois o livro do Gênesis nos informa: farei de ti o pai de inúmeros povos. O mesmo vale para Jacó, que é chamado Israel, que significa aquele que luta com Deus, porque lutou com o anjo de Deus para forçá-lo a conceder-lhe uma bênção. Gênesis 32, 29. Ou Saulo, que perseguia os cristãos e é derrubado no caminho de Damasco, e o nome Saulo, que significa grande, é mudado para Paulo, que significa pequeno. Quem é grande diante de Deus? Paulo quer dizer pequeno. Fazer uma coisa aos poucos significa fazer uma coisa paulatinamente. Mas, sobretudo, dar o nome a alguém ou a algo significa afirmar a própria autoridade sobre o que recebe o nome, como fez Adão, quando conferiu o nome a todos os animais, conforme Gênesis 19, 20. José sabe que para o filho de Maria havia um nome estabelecido por Deus: Jesus, que é dado pelo seu verdadeiro Pai, que é Deus. O nome Jesus significa o Senhor salva, Yeshua, como o anjo lhe explicou, porque salvará o povo de seus pecados. Este aspecto particular da figura de José
nos permite refletir sobre o dom da paternidade e a maternidade. E é muito importante pensar na paternidade hoje, pois vivemos numa época de notável orfandade. Nossa civilização, meus irmãos, é um pouco órfã e ressente-se desta orfandade. Porque não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que se é pai ou mãe. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque se colocou um filho no mundo, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito. Pensemos em particular naqueles que se abrem a acolher a vida através da adoção, que é uma atitude tão generosa e positiva. José mostra-nos que esse tipo de vínculo não é secundário, não é uma alternativa. Esse tipo de escolha está entre as formas mais elevadas de amor e de paternidade e maternidade. Quantas crianças no mundo estão à espera de alguém que cuide delas? E quantos cônjuges, quantos casais desejam ser pais e mães, mas não o conseguem por razões biológicas, ou embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não o têm? Pensemos nos tios e tias, madrinhas e padrinhos, nos tios padres como eu, que tem meu sobrinho neto, que agora mudou para outro país com a família, com os pais, e cuja ausência traz tanta saudade no coração. Pensemos nas religiosas, em seus colégios, com carinho que tratam as crianças, verdadeiras mães, outrora chamadas de madres, ma mère, minha mãe, quer dizer madre, quer dizer mãe, não por acaso. Hoje também, com a orfandade, existe um determinado egoísmo. Vivemos muitas vezes em muitos países um inverno demográfico. Em muitas partes do mundo, as pessoas não querem mais ter filhos, ou apenas um filho e nada mais. E muitos casais não têm filhos porque não querem, ou tem um só porque não querem outros, mas tem 2 cães ou gatos. Pois é, cães e gatos ocupam o lugar dos filhos. Nada contra, muito pelo contrário. Se eu pudesse, teria também cachorrinho e gato. Mas a gente vê que essa negação da paternidade, da maternidade, nos diminui, cancela a nossa humanidade. E assim a civilização torna-se mais velha e sem humanidade, porque se perde a riqueza da paternidade e da maternidade. Nós temos um exemplo. Outro dia eu vi numa revista foto de várias máquinas. Um país como a China, que durante décadas preconizou a família de um único filho, em que num país agrário, os pais, quando viam que nascia uma menina, abortavam, chegavam a matar crianças, porque queriam um filho homem para poder cuidar da família, cuidar da lavoura. E hoje tem um déficit de 300 milhões de mulheres. Então eles pensam agora o que vai ser da nação quando vê esse vazio dessa geração que de uma criança só, quando faltar essa geração de mão de obra. Eles não sabem o que fazer, estão criando máquinas como úteros artificiais para gerar crianças, já que não vão ter mulheres, para gerarem máquinas. Se algum dia fizerem isso, eu fico pensando aonde nós vamos chegar. E a pátria que não tem filhos sofre, e como dizia alguém um pouco humoristicamente, e agora quem pagará os impostos para a nossa aposentadoria, se não há filhos? Quem se ocupará de mim? É verdade, existe uma paternidade e a maternidade espiritual para que se consagre a Deus, mas quem vive no mundo e se casa deve pensar em ter filhos, em dar a vida, pois são eles quem lhes fecharão os olhos, que pensarão no seu futuro. E também para os que não podem ter filhos, que pensem na adoção. Que São José, patrono da Igreja Universal, da única igreja que Jesus fundou, católica, apostólica, romana, nos ajude a entender e a resolver o sentido da orfandade que hoje nos faz tanto mal. Possa São José exercer a sua proteção e sua ajuda sobre os órfãos e que interceda pelos casais que desejam ter um filho. Por isso rezemos, São José, vós que amaste Jesus com amor de Pai,
Ficai próximo das muitas crianças que não têm família e que desejam um pai e uma mãe. Apoiai os casais que não podem ter filhos. Ajudai-os a descobrir, através desse sofrimento, um projeto maior. Fazei com que a ninguém falte uma casa, uma família, uma pessoa que se ocupe dele ou dela, e curai o egoísmo daqueles que se fecham a vida para que possam abrir o coração ao amor. Amém. Eu termino com uma oração que eu aprendi quando eu era muito jovem, muito criança, com os meus pais e meus avós. Jesus, Maria e José, meu coração vos dou e minha alma. Jesus, Maria e José, acolhi-me assisti minha última agonia. Jesus, Maria e José, inspire-me em paz em vossa companhia. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom fim de semana a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Eu vou batizar a netinha da Eveline. Um grande abraço, parabéns, Eveline, filha do Léo e da Carol, e também o Arthur. Um bom fim de semana. Até segunda-feira. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. E viva São José. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.